sétimo ano, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Turma, a gente tem trabalhado com os números inteiros. A gente viu nas últimas aulas que o número inteiro ele vai ser a junção dos números naturais com os números negativos. Então, todo número natural é um número inteiro, mas nem todo número inteiro é um número natural. O que eu quero que vocês entendam é que a gente está expandindo agora o nosso conjunto numérico. Então a gente precisa definir as operações, saber todas as operações certinhas, trabalhar com números positivos e negativos, somando, subtraindo, multiplicando, dividindo. E as ideias é bem simples. Turma, a partir de agora, eu quero que vocês façam no caderno de vocês anotações, apontamentos, resumos das aulas que vocês assistem aqui no canal. Isso vai ser muito importante para que quando vocês forem estudar, vocês tenham no caderno de vocês o assunto. Esse assunto de números positivos e negativos, que são os números inteiros, vocês vão utilizar agora sempre na matemática. Na maioria dos assuntos, vocês vão ver que vocês vão ter que trabalhar com números positivos e negativos. Então é muito importante que vocês saibam todas as regrinhas. A gente vai começar então a trabalhar com as operações. Então a primeira que a gente vai trabalhar vai ser a adição. Mas observe, a gente vai fazer adição e em alguns momentos a gente também vai utilizar a subtração. As regras que valem para adição também valem para subtração. Na aula de hoje vamos focar na adição, na próxima aula nós vamos falar de subtração. A gente começa aqui a nossa aula de hoje com o exemplo de dois amigos, Júlio e Alex, que estão jogando um jogo de 3 rodadas. Eles jogaram e ao final das 3 rodadas eles obtiveram essa pontuação. Onde todo número positivo significa dizer que foi o total de pontos que ele ganhou naquela partida. Naquela rodada, perdão. E todo número negativo significa dizer que foi a quantidade de pontos que ele ou ela perdeu naquela rodada. O que eu quero que vocês me digam é, no final da terceira rodada, qual foi a pontuação de Júlia e qual foi a pontuação de Alex? Quem ganhou? Eu quero, então, turma, somar essa quantidade. Observe que eu vou colocar os números entre parênteses. Então eu coloco assim, ó, mais 40, mais menos 57, mais 38, eu botei de propósito sem sinal. Toda vez que um número aparecer sem sinal, significa dizer que esse número é positivo. A gente vem trabalhando com números positivos desde lá do primeiro ano do ensino fundamental 1. Todo número natural é um número positivo. Só que a gente não costumava colocar o sinal antes do número, porque intuitivamente a gente já sabia que aquele número era um número positivo. Agora, turma, a gente tem um número negativo também. Então, toda vez que o número vier sem sinal, automaticamente na cabeça de vocês tem que estar. Ora, não tem sinal, então o número é um número positivo. Tem um mais aqui na frente, mesmo que ele não apareça, tá bom? Se o número for negativo, ele sempre vai vir com sinal. Então, ó, mais agora 38. Professor, por que o senhor está colocando parênteses? Eu estou colocando parênteses, turma, porque, observe, eu tenho um sinal de mais e logo depois um sinal negativo. Ia ficar estranho se eu botasse mais menos 57, não ia? Então, para ficar mais organizado e a gente entender que tem que fazer o jogo do sinal, a gente separa os números com parênteses. Vou fazer o seguinte. Eu quero somar isso, mas antes eu preciso explicar as regras para vocês. Então vamos para as regras. Bem, gente, para a gente resolver o problema de Júlia e Alex, a gente tem que saber dessas regrinhas aqui, tá? E essas regras valem para adição e valem para subtração também. Então anotem no caderno de vocês. Vamos lá. Primeira regra. Números com sinais iguais. Olha a regra, a gente soma e conserva o mesmo sinal. A gente já estava utilizando essa regra quando a gente fazia operações com números naturais. Só que essa regra, ela é intuitiva. Então observa aqui, ó, 50 mais 47. Você já não sabia fazer tranquilamente? Você tem 50 e soma 47. Só que para números inteiros, entra realmente essas regrinhas para ficar mais definido a adição. Então vamos lá. Se a gente for utilizar essa regra, o que a gente tem que analisar? Os sinais dos dois números. Quando não aparece sinal, é que sinal que eu já falei para vocês é a adição. Então, não apareceu sinal, o número é positivo. Então, ó, eu tenho dois números com o mesmo sinal, 50 e 47. A regra diz o seguinte, números com o mesmo sinal, eu vou somar esses números. Então, quanto é 50 mais 47? 97. E o sinal do número vai ser o mesmo, ó, e conserva o sinal, porque o sinal
é igual. Então, 50 menos 47 vai dar 97. A gente pode pensar isso na forma de dinheiro. Eu tenho 50 reais e ganho 47 reais. Eu vou ficar com quanto? 97. Vamos fazer o exemplo B aqui, ó. Menos 3, menos 8. Quanto é que dá? Sinais são o quê? Iguais, ó. O sinal do 3 é negativo, o sinal do 8 também é negativo. Sinais iguais, soma os números. Então, 3 mais 8 vai dar 11. E faz o que com o sinal? Repete, conserva o sinal. Então, menos 3 menos 8 vai dar 11. A gente pode pensar também na ideia do din-din, ó, bufufa. Se você deve 3 reais e depois fica devendo 8 também, você vai dever quanto no final? Vai dever 11, né? Não tem como esse número ficar negativo. Então, toda vez que os números tiverem o mesmo sinal, a gente soma e conserva o sinal. Já, se os números forem com sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior número. A gente também utilizava essa regrinha para números naturais, só que ela não estava definida bonitinho lá, ó. Então vamos lá. Você tem 58 menos 35. Você também já sabia fazer essa conta. Só que agora a gente precisa analisar os sinais. Qual é o sinal do 58? Quando não aparece sinal, turma, é sinal positivo. Então você tem, ó, 58 menos 35. Os sinais são o quê? Diferentes. Se os sinais são diferentes, você tem que fazer o quê, ó? Subtrair. Quanto é 58 menos 35? Vai dar 23. E o sinal, professor, fica positivo ou negativo? Olha aqui, ó. Conserva o sinal do maior número. Quem é maior, 58 ou 35? 58, né? Então, o sinal fica positivo. Logo, 58 menos 35 vai dar 23. Lembra, quando a gente estudou com números... Quando a gente estudava números naturais, turma, eu dizia para vocês o seguinte, gente, na hora de armar a conta, você não pode fazer 2 menos 58. Você não pode tirar... Você tem 2, você não pode tirar 58. Agora, para números inteiros, a gente vai conseguir fazer esse tipo de conta. Não armando assim, tá? Mas a ideia. Olha aqui, eu tenho 2 e tira 58. Ou seja, você pode pensar assim, ó. O 2 não apareceu sinal, então é sinal positivo, tá bom? Você tem 2 reais, e aí você vai na venda de Manuel e faz uma dívida de 58 reais. Qual vai ser o resultado da conta final? Vai sobrar dinheiro para você, ou seja, vai voltar troco? Ou você ainda vai ficar devendo? E devendo quanto? Se ligou então? Então bora lá, ó. Sinais diferentes, você subtrai. Então, 58 menos 2 vai dar quanto? 56. E o sinal vai ficar positivo ou negativo? Olha aqui, ó, o sinal do maior número a gente conserva. Quem é maior? 2 a 58? 58. Então fica negativo. Logo, toda vez que a gente tiver números com sinais diferentes na subtração e na adição, a gente subtrai, então 58 menos 2, 58 menos 35, e conserva o sinal do maior número, tá bom? Tem mais uma regrinha, bora lá. Turma, vão ter casos também que vão aparecer 2 sinais juntos. E aí a gente vai precisar fazer o jogo de sinal. Esse jogo de sinal serve para as seguintes ocasiões. Ele serve para quando tiver 2 sinais juntos, ou um sinal separado por um parênteses, colchete ou chaves. E também serve para multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão a gente vai estudar nas próximas aulas. Qual é a regra do sinal? Presta atenção. Mais com mais, quando tiver 2 sinais de mais junto, nós vamos ficar com o sinal positivo. Menos com menos dá mais. Ou seja, observe, toda vez que tiver sinais iguais, a resposta vai ficar positiva. Mais com menos dá menos, menos com mais dá menos. Toda vez que os sinais forem diferentes, eu vou ficar com o sinal negativo. Olha aqui esses exemplos do que eu falei aqui em cima. Ó. Observe aqui, ó. Eu tenho 5 mais 8. Tá vendo? Observem, turma, que eu tenho 2 sinais aqui separados por um parêntese. Então eu vou ter que fazer o jogo do sinal antes de aplicar a regrinha que eu falei anteriormente. Observe, o 5 não apareceu sinal, mas qual é o sinal dele? O sinal dele é positivo, tá bom? Então eu vou repetir ele aqui embaixo. Eu tenho 2 sinais juntos aqui, só separados por esse parêntese, e eu preciso fazer esse jogo do sinal. Mais com mais dá quanto? Mais, ó. Mais com mais dá mais. E aí repito 8. Então coloco igual aqui para saber quanto é que vai dar. Mais 5 mais 8, ora, sinais iguais,
soma e conserva o sinal. 5 mais 8 vai dar quanto? Vai dar 13. Como os números têm sinais iguais, aqui fica positivo também. Eu nem precisava colocar esse sinal positivo, porque eu sei que quando a gente não tem o sinal aparecendo, o número é positivo. Vamos fazer outro exemplo aqui que é um pouco maior. Ó, eu tenho mais 5, menos 8, mais menos 25. Meu Deus, professor, quanto sinal? É bem simples, ó. Esse mais 5 aqui, não tem nenhum sinal antes dele, eu repito ele, ó. Mais 5. Agora tem um menos, e aqui não apareceu, turma, nenhum sinal. Mas eu já falei para vocês que todo número tem um sinal. Quando não aparece sinal na frente do número, você sabe que ele é o quê? Positivo. Então, ó, menos com mais vai dar menos. Então, 8 mais com menos vai ficar menos. Tá bom? 25. Só olha aqui, ó. Menos com mais, menos. Mais com menos, menos. Ou lembra, toda vez que sinais forem diferentes, a resposta fica negativa. Então vamos lá, turma. Vou resolver esse mais 5 com menos 8 primeiro. Os sinais são o quê? Iguais ou diferentes? Sinais são diferentes. Sinais diferentes, o que é que eu faço? Eu subtraio, então 8 menos 5 vai dar 3. E conservo o sinal do maior. Quem é maior? 5 ou 8? 8. Qual é o sinal do 8? Negativo. Então, menos 3. Repito, então, agora o menos 25. E agora, os sinais são iguais ou diferentes? Sinais iguais. Toda vez que eu tiver sinais iguais, o que é que eu faço? Eu somo. Então, 25 mais 3 vai dar 28. E faço o que com o sinal? Conservo o sinal. Então, ó, menos 28. Essa regrinha da tabela só serve para quando tiver dois sinais juntos. Aqui, ó, os sinais não estão juntos. Eu tenho menos 3, menos 25. Então, menos 3, menos 25, sinais iguais, eu somo 28 e conservo o mesmo sinal. Ou seja, se eu devo 3 e devo 25, eu vou ficar devendo R$28. Pronto! Agora que vocês já sabem as regras, a gente pode resolver, então, essa continha aqui, que nada mais é também do que uma expressão numérica, correto? Então, vamos lá. Só relembrando, eu vou colocar aqui embaixo a tabelinha que vocês vão aprender, é natural que vocês aprendam, porque vocês vão utilizar tanto, mas tanto, que vocês vão aprender nem que seja por osmose. É um ditado que a gente diz que aprende de tanto repetir, você aprende, tá bom? Toda vez que tiver sinais iguais, o sinal fica positivo. Toda vez que tiver sinais diferentes, o sinal fica negativo. Então, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais com menos dá menos, menos com mais dá menos. Vamos aqui então resolver a nossa continha para saber quantos pontos Júlia fez. Então, reescrevi aqui e vamos fazer essa pontuação. Esse mais 40 não tem nenhum sinal aqui na frente, tá? Então eu repito ele. Turma, agora, como a gente está começando a estudar, eu vou colocar o sinal positivo. Mas durante as nossas aulas, vocês vão ver que não há necessidade de ficar colocando na frente do número o sinal. Eu já expliquei para vocês que quando o sinal não aparece, automaticamente a gente sabe que o número é positivo. Ó, mais com menos, olha aqui, mais com menos dá menos. E aqui, ó, mais com mais dá mais. Pronto, acabou o jogo do sinal. Observe que eu não tenho mais nenhum sinal próximo ao outro, tá bom? Agora eu vou utilizar a regra para adição e subtração, que é qual? Toda vez que você estiver somando ou subtraindo números com sinais diferentes, você vai subtrair esses números e conservar o sinal do maior. Toda vez que você estiver somando ou subtraindo números com sinais iguais, você soma e conserva o sinal. Então vamos lá. Professor, qual é a ordem que eu começo? Geralmente na expressão numérica a gente começa, tá, da primeira operação que aparece. Sempre tem que respeitar as regrinhas da expressão numérica, mesmo para números inteiros. Primeiro multiplicação e divisão, depois adição e subtração na ordem que aparece. Tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, mais 40 menos 57. Eu vou operar esses dois primeiros aqui. Observe, eles têm sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Sinais diferentes, subtrai. Então, 57 menos 40 dá quanto? 17. E o sinal vai ficar positivo ou negativo, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Quem é maior? 40 ou 57? 57, não é? Qual é o sinal dele? Negativo. Então vai ficar menos 17. E agora eu completo com mais 38. E vou para a regra de novo. Sinais são diferentes ou iguais? Sinais são diferentes. Sinais diferentes, o que é que eu faço? Subtrai. Então, 38 menos 17 vai dar 21.
E o sinal, professor, fica positivo ou negativo? Vocês que vão me dizer, ó. Sinais diferentes, subtrai, já subtraí, e conserva o sinal do maior. Quem é maior? 38 ou 17? 38, então fica com o sinal positivo. Então, no final da terceira rodada, Júlia acumulou 21 pontos. Vamos ver agora, Alex? Então vou anotar aqui, ó. Júlia, vou botar um J aqui, ela ficou com 21 pontos. Como é positivo, turma, nem preciso colocar o sinal, tá? Vamos agora ver Alex. Vou anotar aqui, então, a pontuação de Alex. Ele fez menos 90 pontos, mais 112 pontos, mais menos 44 pontos na última rodada. Vamos eliminar os sinais, fazendo o jogo dos sinais. Então, menos 90, não tem nenhum sinal. Coloco aqui e repito ele. Então, mais com mais dá mais. 112. Mais com menos vai dar menos. Pronto! Agora eu tenho menos 90, mais 112 e menos 44. Turma, o que eu quero que vocês observem é o seguinte. Toda vez que tiver um mais e depois um sinal dentro do parênteses, o mais ele não vai mudar o sinal que está dentro do parênteses. Ó, mais com mais dá mais. Mais com menos deu menos. Vou fazer esses que vieram primeiro. Então eu tenho menos 90 mais 112. Os sinais são iguais ou diferentes? Sinais diferentes. Sinais diferentes faz o quê? Subtrai. Quanto é 112 menos 90? 22. Sinal vai ficar positivo ou negativo, professor? Sinais diferentes, subtrai. Já subtraí. E conserva o sinal do maior. Quem é maior? 112 ou 90? 112. Então fica positivo. E aqui eu coloco menos 44. Vou fazer agora esses dois. Os sinais são diferentes ou iguais? Os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, o que é que você faz? Subtrai. Então, 44 menos 22 vai dar 22. E o sinal fica positivo ou negativo? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Quem é maior? 44. Então, fica negativo. Logo, Alex fez menos 22 pontos. Vamos falar, então, das propriedades da adição nos números inteiros. A primeira propriedade que eu quero trazer para vocês é a propriedade de fechamento. O que significa dizer a propriedade de fechamento? Fechamento significa dizer que quando eu faço a adição de dois números inteiros, a resposta sempre vai ser um número inteiro. Ou seja, não tem como eu operar dois números inteiros e a resposta dá, por exemplo, uma fração. Então, ó, se eu opero, por exemplo, 2 mais 3, vai dar quanto? Ora, o sinal do 2 é positivo, porque não apareceu. Sinais iguais, eu somo, então vai dar 5, e conservo o sinal. Vai dar positivo. Então, 2 mais 3, 5. 5 é um número positivo, então ele é um número inteiro, tá? E 5 também é natural. Olha que interessante. Se eu faço menos 3 mais 2, quanto é que dá? Ora, números com sinais diferentes, eu subtraio. 3 menos 2 vai dar 1. E o sinal conservo do maior. Quem é maior, 3 ou 2? 3. Então fica negativo. Deu menos 1, que também é um número inteiro. Então toda vez que eu faço a adição de dois números inteiros, a resposta sempre vai ser um número inteiro. Propriedade, turma, comutativa. Lembra lá dos números naturais? Significa dizer que se eu alterar a ordem da soma, não vai mudar, tá, o resultado. Ou seja, a ordem das parcelas não altera a minha soma. Então vamos lá. Menos 2 mais menos 7 vai dar quanto? Ora, aqui vai ficar positivo, né? Continua. Mais com menos vai dar menos 7, tá? Sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. 7 menos 2, 5. Como 7 é maior, fica negativo. E se eu fizer o contrário? Se eu fizer menos 7 mais 2, será que dá a mesma coisa? Tem que dar, né? Porque vale a propriedade comutativa para a adição. Então vai ficar menos 7, mais com mais vai dar mais. Sinais diferentes, eu subtraio, então vai dar 5, e conservo o sinal do maior. Então, a propriedade comutativa também vale para a adição de números inteiros. Vale também, turma, a propriedade associativa para a soma de números inteiros. Significa dizer que o modo como eu vou unir 3 ou mais números na adição, não importa a ordem. Então, por exemplo, eu posso fazer primeiro esse cara aqui, depois somar com esse. Então, ó, vou fazer aqui, ó, menos 7, mais com mais vai dar mais 10, mais com menos vai dar menos 5, tá bom? Então, vou unir esses dois aqui primeiro. Vou unir esses dois aqui primeiro. Sinais diferentes, eu faço o quê? Subtraio. 10 menos 7 vai dar
3. E o sinal vai ficar o de quem? O sinal do maior. Quem é maior? 10 ou 7? 10, né? Então vai ficar positivo. Nem vou colocar o sinal positivo aqui, só para vocês lembrarem. Menos 5. Então ficou 3 menos 5. Qual é o sinal do 3? Positivo, não apareceu. Sinais diferentes, eu subtraio. 5 menos 3 vai dar 2. E conservo o sinal do maior. Quem é maior? 3 ou 5? 5. Então vai ficar negativo. Vou agora associar de outra forma. Vou fazer primeiro esses dois. Então eu vou ter, ó, menos 7. Mais com mais vai dar 10. Mais com mais vai dar mais, então 10. Mais com menos vai dar menos. Então vou, como eu disse, vou fazer primeiro esses aqui de trás. Então, menos 7. Sinais diferentes, turma. Eu subtraio e conservo o sinal do maior. Quem é o maior aqui? 10 ou 5? 10. Então vai ficar positivo. 10 menos 5 vai dar 5. Menos 7 mais 5. Sinais diferentes, subtrai. Então 7 menos 5 vai dar 2. E conserva o sinal do maior. Quem é maior? 7. Então vai ficar negativo. Então tá vendo? Isso aqui, turma, só vale para a adição. Tá bom? Vamos falar então do elemento neutro. O elemento neutro da adição de números inteiros é o zero. Então se eu fizer, ó, menos 5 mais 0 vai dar quanto? Menos 5. O elemento neutro é aquele cara que não vai mudar nada na adição. Se eu fizer, por exemplo, 0 mais 7 vai dar 7. Isso, novamente, só vale para a adição. E a última propriedade, uma particularidade da adição, só serve para adição, é do elemento oposto. Toda vez que você soma elementos opostos, a resposta sempre vai dar zero. Então, ó, quem é o oposto de menos 15? É o mais 15. Quem é o oposto de menos 7? É o mais 7, então vai dar zero. Quem é o oposto de menos 2? É o 2 positivo, então vai dar zero. Então, na adição, quando você tem essa particularidade de estar somando números opostos, a resposta vai dar zero. Vamos lá, turma. Observe que eu tenho aqui agora mais exemplos. Olha, eu tenho menos 7 mais 10 menos 5 mais 2. E agora, professor, como é uma expressão numérica, turma, várias regras também. Primeiro eu resolvo o que está no parênteses, depois colchetes e por último chaves, tá? Então vamos lá. Vou resolver primeiro o que está dentro do meu parênteses. Então eu vou repetir. Menos 7 mais. Vou resolver, ó, o que está aqui. Observe que eu ainda vou colocar o parênteses, porque vai aparecer um sinal dessa operação que eu vou precisar fazer o jogo do sinal com esse mais aqui. Então, ó, mais 10 menos 5, quanto é que fica? Sinais diferentes, subtrai. Quanto é 10 menos 5? 5. E conserva o sinal do maior. Quem é maior? 10 ou 5? 10. Mais 2. Agora eu preciso fazer esse jogo do sinal. Então, ó, menos 7, mais com mais dá quanto? Mais 5, mais 2. Agora, turma, observe, ó, menos 7 mais 5. Quanto é que dá? Sinais são o quê? Diferentes. Sinais diferentes, turma, eu subtraio, então 7 menos 5 dá quanto? 2. E conservo o sinal do maior. Quem é maior? 7 ou 5? 7. Qual é o sinal do 7? Negativo. Então, menos 2 mais 2. E aí chegou numa coisa que eu queria mostrar para vocês. Ó. Toda vez que a gente tiver dois números opostos, o que são números opostos? Assim, ó. Números com sinais opostos mesmo. Quem é o oposto de menos 2? Mais 2. Quem é o oposto de menos 3? Mais 3. Quem é o oposto de menos 15? Mais 15. Entendeu? Então, toda vez que eu tiver números opostos fazendo a operação de adição e subtração, a gente vai considerar que a resposta é zero. Porque se você deve 2 e paga 2, vai ficar com quanto? Com 0, tá bom? Então, números opostos na adição e na subtração vai ser igual a 0. Turma, essa foi a aula de hoje. Observem a agenda que eu deixei bastante exercício para vocês treinarem, porque esse assunto requer muita prática, tá bom? Principalmente nesse assunto, eu espero muita participação de vocês, ok?
Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se não entendeu a aula, assiste mais uma vez, assiste de novo, até entender. Tenta refazer os exemplos que eu mostrei aqui na aula, aplicando as regrinhas. Anote as regrinhas no caderno de vocês para não esquecer, ok? Beijão, turma, e até a próxima aula.